Almas queridas, Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, nos conduza, agora, hoje e sempre. Aqui estamos para os nossos estudos bíblicos de todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Abraço a todas, a todos, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Ambas estão em Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Quem puder e desejar, tenha a Bíblia à mão e abra-a no texto indicado. Convido-os à leitura e às reflexões. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. Ele cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Meus amados, podemos estudar a personalidade de Jesus, o Cristo, sob ângulos infinitos. Podemos estudar a sua missão entre nós sob ângulos infinitos. Mas, sem dúvida, um dos temas essenciais, básicos, de sua presença na terra, refere-se à fundação e construção do reino de Deus. Durante toda a sua permanência, vemo-lo por muitas vezes reportando-se ao advento do reino e à sua construção. Com estas 2 parábolas, como vemos, mais uma vez, ele insiste, tanto que no versículo 18,
ele assim se expressa: a que é semelhante o reino de Deus? E no versículo 20, a que compararei o reino de Deus? Nesta oportunidade, com objetividade, trago algumas reflexões sobre o reino de Deus. Estudando-se os evangelhos, a missão de Jesus, sua exemplificação inesquecível e insuperável, podemos perceber que o reino de Deus tem a sua plataforma estruturada em 3 artigos, em 3 fundamentos essenciais. Deus, o Senhor supremo do reino, e justiça e amor. Deus, justiça e amor são os 3 princípios fundamentais do reino divino que estamos convidados a construir sobre a face da terra. E examinando-se a realidade socioeconômica, cultural, moral, ética, espiritual do planeta, da humanidade, com tristeza podemos reconhecer que a implantação do reino ainda está muito distante de ser uma realidade global. Deus não é o tema central para expressiva percentagem da humanidade. Menos de 10% da humanidade pensa em Deus, busca Deus, cogita sobre Deus e suas leis. Porque a injustiça que observamos, o desamor que observamos são o reflexo da ausência de Deus em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, em nossas leis, em nossos costumes e em nossos hábitos. E muitos dos que creem em Deus, creem em um Deus irreal, inexistente. Certa feita, perguntaram a Albert Einstein se ele acreditava em Deus. E ele disse: sim, eu acredito no Deus de Spinoza, que foi um filósofo que vivera séculos antes dele e que viveu, portanto, séculos antes de nós. E Einstein continuou explicando: não acredito no Deus
apresentado pelos religiosos. Não acredito no Deus apresentado nos templos religiosos. Eu acredito no Deus de Spinoza, ou seja, eu acredito nesse Deus que encontro e sinto na natureza, neste Deus refletido nos mares, oceanos, rios, na natureza como um todo. Creio neste Deus que descubro nas estrelas, na vida e em toda esta beleza disponibilizada para nós. Ainda o Deus que pequenina parcela da humanidade acredita é um Deus injusto, um Deus parcimonioso, capaz de amar alguns e desprezar bilhões. Um Deus que é capaz de criar um céu para alguns e condenar bilhões ao fogo do inferno. Este Deus não é o Deus apresentado por Spinoza, e muito antes dele, não é o Deus apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, como não é o Deus que a doutrina espírita com Jesus nos apresenta, nos revela através de todos os seus princípios estruturadores, libertadores, capacitadores, pacificadores. O Deus que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta é aquele Deus presente na célebre oração que o Senhor construiu, nos ensinou e legou-nos a todos. A oração conhecida como a oração dominical, a oração do Dominus, do domínio, a oração do Senhor, ou, mais simplesmente, a oração do Pai Nosso. O Deus que Jesus apresenta, que é o Deus real, verdadeiro, é este expresso nestas duas palavras: Pai Nosso. E sendo nosso Pai, Pai de toda a criação, Pai de todas as criaturas, Pai de todas as criaturas humanas, nós percebemos somente nesta ideia tão simples e tão profunda e tão definitiva a presença da justiça e do amor. Tudo o que é de Deus é para todos. Deus não faz acepção, distinção alguma das pessoas. Deus ama igualmente a todos nós, independentemente da nacionalidade, da cor da pele, das convicções políticas, religiosas, filosóficas, independentemente das condições culturais, morais e quaisquer outras condições que quisermos apresentar. Pai de todos, porque Ele é absoluto,
em todos os seus atributos, e sendo absoluto, Deus é infinitamente justo e infinitamente amoroso, eternamente justo, e ama a todos nós igualmente. É justo para com todos nós igualmente. As injustiças que encontramos, que vemos no mundo, de forma alguma podem ser atribuídas a Deus. As injustiças e o desamor que percebemos no mundo decorrem da nossa precária evolução, do egoísmo e do orgulho que ainda preponderam em a natureza humana. É por isso que constatamos tantas desigualdades sociais, culturais, econômicas, morais, éticas. Daí a injusta distribuição de renda, daí, em decorrência das injustiças e do desamor humanos, a não existência de escolas para todas as crianças, de assistência médica para todos os enfermos, com qualidade. Daí, nem todos possuírem acesso à cultura, uma moradia digna e outras injustiças mais. E nós, nesta oportunidade, estamos sendo convidados por Jesus, pelo Evangelho, a contribuirmos com Ele na construção deste reino de Deus, todo ele lastreado na justiça e no amor. E como deveremos contribuir, como dar início? Jesus nos responde a estas indagações. Ele diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, uma pequenina semente. E no versículo 21, ele nos dirá que o reino de Deus é semelhante a uma porção de fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha e tudo leveda. O fermento penetra, permeia toda a massa. Ou seja, almas queridas, o reino de Deus precisa começar em mim. Precisa começar em você, em vocês, que me honram com a companhia sempre estimuladora. Deus já está em minha mente, em meu coração. Deus está em meu modo de falar. Deus está em meu modo de pensar. Deus está em meu modo de ouvir. Deus está em meu modo de agir, de reagir, de viver, de trabalhar, de estudar. O que em mim revela o Deus todo amor e todo justiça. É esta a indagação que
cada um de nós, ou estas indagações, que cada um de nós necessita formular. E Jesus não nos pede hoje grandes ações, grandes atitudes, grandes transformações. Ele nos sugere carinhosamente, misericordiosamente, pacientemente, que comecemos pelo aparentemente pouco, pelo aparentemente pequeno. Mas esta semente da justiça, esta semente do amor, ou esta porção de fermento da justiça, esta porção de fermento do amor em nós, aos poucos, vai nos permeando, nos penetrando, nos dominando totalmente. E gradativamente vamos compartilhando desta justiça e deste amor com as demais criaturas, a iniciar por aqueles que convivem conosco, pelo próximo, mais próximo, e vai se estendendo. Observemos a natureza. O sol surge no horizonte calmamente, sem pressa, iluminando aos poucos o planeta. Ele não surge abruptamente. A noite não surge abruptamente. As estrelas se apresentam inicialmente tímidas, até que o seu brilho esteja pleno e possamos percebê-las tais como a nossa visão alcança. Um agricultor, quando recebe um pedaço de terra, vai trabalhando palmo a palmo, passo a passo, limpando a terra golpe a golpe de enxada ou com outro recurso técnico. A plantação é cova a cova, semente a semente. Tudo em o universo é feito de coisas pequeninas que não enxergamos a olho nu. É a célula, é a molécula, é o átomo, o elétron, o nêutron, o próton e outros elementos ainda menores, até chegarem no elemento mais simples da natureza, inabordável ainda para a nossa visão. Mas na somatória dos prótons, nêutrons, elétrons, etc., células, nós chegamos aos grandes corpos, a estrelas no universo, que são milhões de vezes maiores que o nosso Sol, que já é imensamente grande em relação ao nosso planeta. Mas a maior de todas as galáxias, composta por bilhões de estrelas, é composta
por poeira cósmica, por grãos diminutos. Podemos começar, pois, o reino de Deus em nós e em torno de nós, a começar pelas coisas aparentemente pequeninas, mas relevantes, essenciais, que vão se agigantando. Quem não pode, por enquanto, fazer o mais, faça o menos. Quem ainda não consegue fazer muito, faça o possível. Mas reconheçamos que não há ninguém que não possa contribuir, ainda que modestamente, para a construção de um mundo melhor, um pensamento bom, um pensamento de amor, um pensamento de boa vontade, um sorriso, um olhar, uma palavra gentil, um gesto que revele paciência, educação, ternura, carinho. Todos nós estamos aptos a realizar estas aparentemente coisas pequeninas, mas que são grandiosas, que podem dar início à transformação de uma vida, de muitas vidas, pelo efeito cascata, pela mimetização, pelo contágio do bem. Sobre isto, caminhando para o encerramento do nosso singelo estudo, trago do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 161. Aproveitemos. Que leio, página de Emmanuel, psicografada por nosso Chico. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda, nosso tema de hoje, maravilhoso símbolo do reino de Deus.
de uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Não aguardemos grande fortuna amoedada, grande cultura, grande capacidade para iniciarmos o nosso trabalho no bem. Hoje é o melhor dia para iniciarmos ou retomarmos este programa. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, a todos nos abençoe e inspire. Muita paz.